eu vendi um fundo imobiliário da minha carteira. Eu mesma, a criadora do bordão Não Venda Suas Cotas, pelo amor de Deus, que tá aqui no meu letreiro, na minha estante, que tá na minha caneca, que eu falo nos stories do Instagram direto. E por que eu faço isso, né, pessoal? Porque a maioria dos investidores é muito inexperiente, 70% dos investidores de fundos imobiliários não tem nem experiência nem conhecimento, muitas vezes compram um fundo sem entender por que estão comprando e muito menos a hora de vender. Geralmente, eles vendem no desespero, quando todo mundo está vendendo o chamado efeito manada, né? E é por isso que eu criei esse bordão, para alertar que, na maioria das vezes, o melhor é não fazer nada. Tá? Existem vários estudos que mostram que a carteira rende muito mais se você comprar os ativos, logicamente sabendo o que você está fazendo, e deixar na carteira, e é o tempo e os juros compostos que vão trabalhar o seu dinheiro. Mas existem momentos que o melhor é vender o seu fundo imobiliário, principalmente em 2 momentos. Vou explicar quais são esses momentos. Por que eu vendi? Qual fundo imobiliário eu tirei da minha carteira e o que eu fiz com o dinheiro? O vídeo de hoje é sobre isso e você vai descobrir tudo até o final dele. Eu te peço o seu like, que ative o sininho que está aqui embaixo para você receber meus vídeos, que mande esse vídeo para os seus amigos e me ajude a crescer o canal. O objetivo é 1000 inscritos. Se você não está inscrito e gosta do meu conteúdo, por favor, se inscreve, porque aí o YouTube manda o meu vídeo para mais pessoas. Eu também tô no Instagram, @EstelaMourão. Lá eu posto conteúdos diários sobre fundos imobiliários, principalmente nos meus stories. Aqui na descrição tem o link do meu perfil. Bom, quais são os 2 momentos que a gente deveria vender um ativo, principalmente um fundo de investimento imobiliário? O primeiro momento é a perda dos fundamentos. Mas o que são os famosos fundamentos? Todo mundo fala por aí. São os motivos pelos quais você comprou. Não fala que é dividend yield, não fala que são os altos dividendos. Isso não é fundamento porque ele pode mudar. O dividendo alto, o dividend yield alto, pode ser momentâneo, pode ser algum fator ali não recorrente que está fazendo o fundo pagar mais. A cota pode ter despencado por perda de fundamentos e você está comprando achando que o dividend yield está alto porque o fundo é bom. Então, dividend yield e dividendos altos não é um fundamento, tá? O fundamento são os motivos pelos quais você comprou estudando o fundo. Uma boa gestão, uma boa diversificação da carteira do fundo, um bom portfólio, excelente qualidade construtiva, localização dos imóveis, isso são fundamentos. E se você sabe o porquê você comprou um fundo imobiliário, você vai saber o momento de sair. Se você elenca os fundamentos na hora de você comprar, nem que seja na sua mente, quando ele perder os fundamentos, é o momento de sair, independente do preço médio, tá? Porque o foco são os fundamentos. O teste do travesseiro pode te ajudar a decidir se é ou não o momento de vender pela perda dos fundamentos. Se você perdeu a sua paz, se você fica pensando naquele fundo imobiliário sempre, que está mais arriscado, por exemplo, venda, tá? Nada vale a paz do investidor. O segundo momento é se o valor da cotação atingiu o seu preço-alvo na alocação tática, tá? Aqui eu quero abrir um parênteses. Fundos imobiliários são ativos geradores de renda passiva. O objetivo principal deles na sua carteira tem que ser gerar renda. E para fazer isso, você tem que acumular cotas cada vez mais, ganhar mais renda passiva e não vender os seus ativos. Então, eu, por exemplo, faço alocação tática numa parte pequena da minha carteira, tá? E apenas em determinados segmentos de fundos imobiliários. Mas a gente está falando de bolsa de valores, como eu falei, 70% dos investidores são muito novos, não estudam, não sabem por que estão comprando e isso causa distorções em preços. Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de fundos que tiveram aí suas cotações absurdas em relação ao valor patrimonial, tá? Isso acontece muito. Se existe distorção, existe sim um momento em que você poderia vender, colocar seu dinheiro no bolso e realocar esse dinheiro para outra oportunidade, outro fundo imobiliário que estivesse barato naquele momento, ok?
E o que é a alocação tática? A alocação tática é você comprar um fundo imobiliário barato num momento de uma distorção, como eu falei, de uma oportunidade, e depois vender caro, colocar ali um preço-alvo para aquele fundo e quando bate o seu preço, você vende, tá? Lembrando que você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, tá? É importante saber disso. Bom, sem mais delongas, qual fundo imobiliário que eu vendi e por quê? Eu vendi o MGFF11, um FOF, fundo de fundos, que eu comprei com o objetivo de alocação tática, tá? O segmento de FOFs é um segmento que casa muito bem com essa estratégia de alocação tática. Os FOFs, geralmente, em momentos de baixa da bolsa, de crise, ficam mais baratos do que os outros segmentos e em momentos de alta tendem a se valorizar mais, tá, na média do que outros segmentos. Então, gera uma distorção boa de fazer a alocação tática. Então, eu vim comprando o MGFF durante esses anos que eles estiveram muito baratos, né? Todos os FOFs, para fazer a alocação tática, tá? E para mostrar que os FOFs são excelentes ativos para alocação tática, eu trouxe 3 exemplos de FOFs nos períodos de alta da bolsa para vocês verem a distorção no valor de mercado frente ao valor patrimonial deles. O MGFF, que é o FOF que eu vendi, e mais 2, os maiores da bolsa, BCFF11 e HFOF11. Se você der uma olhada nessa imagem, o MGFF11 era negociado na bolsa por R$ 132,99 em janeiro de 2020. E o valor patrimonial na época era de R$ 104,44, um ágio de 27%. Imagina, quase 30% mais caro do que ele valia. O BCFF11 estava sendo negociado a R$ 117. Dá uma olhada nisso aí, tá? Também em janeiro de 2020. Na época, ele valia R$ 91,39, um ágio de 28%, também quase 30% mais caro. Também em janeiro de 2020, o HFOF, dá uma olhada na imagem, era negociado por R$ 127 e tinha um valor patrimonial de R$ 105,88, 20% de ágio. Lógico que cotação passada não é sinônimo de cotação futura. A gente não sabe se esses FOFs baterão novamente esses valores absurdos de ágio. Mas o mercado é cíclico, tá? E eles estavam muito baratos nos últimos anos. Por isso, eu comprei o MGFF, é um dos exemplos, comprei outros FOFs também, para fazer a alocação tática, visando um ganho de capital. Bom, e por que eu vendi? O que mudou no MGFF? A Mogno, que é a gestora do MGFF, foi comprada pela Valora, gestora do VGHF, Vigip e Vigir, tá? E o que mudou especificamente nos últimos tempos? Recentemente, o MGCR11, que é um fundo de papel da Mogno, bem pequenininho, recebeu uma oferta de incorporação ao VGHF. Existe uma possibilidade muito grande do mesmo acontecer com o MGFF. Até aí tudo bem. O negócio é que a proposta é de que o VGHF, a Valora, né, vai pagar aos cotistas um valor abaixo do valor patrimonial do MGCR11. O MGCR11 tem um valor patrimonial de R$ 90,77 e a proposta é de que seus cotistas recebam R$ 86,47 por cada cota, ou seja, abaixo do valor patrimonial do fundo. A tendência é que o mesmo aconteça com o MGFF. A tendência é que o MGFF seja também incorporado ao VGHF. Se isso acontecer, os cotistas do MGFF não receberão o valor patrimonial pelo MGFF. E, na verdade, eu nem estava interessada no valor patrimonial, eu estava interessada em vender num momento de muita distorção, de muito ágio do fundo. Então, agora, a tendência é que os cotistas nem recebam o valor patrimonial. Se a gente fizer a mesma comparação do que aconteceu com o MGCR para trazer a realidade do MGFF, a gente teria os seguintes valores, tá? Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o MGFF tem o valor patrimonial por cota de R$ 71,19. Se a gente colocar a mesma proporção, o mesmo desconto que o MGCR recebeu, os cotistas do MGFF11 receberiam em torno de R$ 67, R$ 68
por cota. Lógico que eu estou baseando esse cálculo nas cotações do MGFF de hoje, tá? Que é de R$ 62,96. Então, eu vendi o MGFF porque o fundamento da minha compra, que é a alocação tática, uma valorização das cotas, não existe mais. Agora existe um teto de pagamento para o MGFF. Logicamente, se isso vier a acontecer, mas eu acho que a probabilidade é que vá acontecer, que o MGCR é um teste para ver se vai dar tudo certo e eles vão implementar a mesma coisa da mesma forma no MGFF. Eu quis sair de uma situação que tem suas dúvidas, pode acontecer, pode não, mas a tendência é que aconteça, e colocar o dinheiro num FOF que vá me dar esse ganho de capital ainda, tá? Então é isso. O que eu fiz com o dinheiro? Então eu peguei o dinheiro e aloquei em 2 FOFs que eu também tinha na carteira, também pelo mesmo objetivo, que ainda estavam baratos, né? Nos últimos tempos os FOFs já reagiram bastante, mas esses 2 FOFs ainda estavam baratos e eu aloquei o dinheiro do MGFF entre esses 2 FOFs, focando também na mesma estratégia de alocação tática para ganho de capital. Eu quero saber se você tem FOF na carteira, se você faz alocação tática e, principal, se você tem um MGFF na sua carteira. Se você quer aprender a selecionar os melhores FOFs para sua carteira, entender a melhor oportunidade na hora de comprar, eu te convido a se tornar meu aluno ou aluna MFI. Aqui na descrição do vídeo tem o link e eu te vejo do outro lado. Por esse vídeo é isso. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para os seus amigos e curte também. Não esquece disso. Até o próximo vídeo.